Então, por que a gente tem que... É importante a gente estudar um pouquinho sobre os idosos, né? Porque a vida continua, né, gente? Não é porque a pessoa é idosa que ela não precisa de atenção. Eu vejo que existem especialidades hoje, né? A gente tem odontogeriatria e nela você tem todo o cuidado, tanto de prevenção quanto de tratamento mesmo para os idosos, para os pacientes idosos. E isso é sensacional, né? Mas, como clínico geral, é importante você saber o mínimo, né? Primeiro, gente, um dado muito importante. A nossa população está ficando cada vez mais velha. E isso faz com que a gente tenha potencialmente mais pacientes de idades avançadas do que pacientes mais jovens, né? Eu já houve épocas que isso daí era invertido, mas dessa vez, né, na nossa época, poucas crianças e muitos idosos. Fora isso, o próprio desenvolvimento tecnológico, científico, faz com que as pessoas vivam mais tempo. Então é importante que essas pessoas que estão vivendo mais tempo tenham também qualidade de vida. Então é importante que a gente entenda como é que funciona o sistema, como que o organismo daquele paciente funciona, para que assim a gente consiga entender a melhor forma, a forma mais confortável de atender aquele paciente e assim trazer qualidade de vida, tratamento adequado para esse paciente, tá? Então, quanto mais longa a vida média da população, mais importante se torna o conceito de qualidade de vida, saúde bucal, que tem um papel relevante nisso, né? É impossível você ter qualidade de vida se você não mastiga bem, se você não come bem. Não adianta nada o alimento estar na sua frente e você não conseguir mastigar. Então, isso que a gente vai conversar hoje é muito importante, é fundamental, tá? Saúde bucal comprometida pode afetar o nível nutricional, o bem-estar físico e mental e diminuir o prazer da vida social ativa, né? Então, comer é um dos melhores prazeres da vida, né? Acho que quando eu for para outro plano é bem provável que uma das coisas que eu mais vou sentir falta é de comer. Então, vamos falar um pouquinho sobre as mudanças fisiológicas que acontecem quando a pessoa tem um pouco mais de idade. Eu vou até sair da tela aqui para ficar só o PowerPoint, tá? Primeira coisa, gente, que é muito comum é a diminuição do sentido e desligamento dos centros de sede. Diminuição dos sentidos a gente também tem aí como diminuição do paladar. Então, normalmente, não sei se aconteceu com vocês, mas meus avós, eles, conforme for passando o tempo, eles foram salgando mais a comida quando eles tinham que salgar menos a comida, né? Por causa da hipertensão e tudo mais. Por quê? Porque realmente a gente perde um pouco o paladar conforme vai passando o tempo. Isso é normal, né? Faz parte do envelhecimento. Fora isso, há o desligamento dos centros de sede. Então a pessoa sente menos sede. Sentindo menos sede, vai beber menos água. Aumenta então o processo xerostômico. Então tem menos água, todo o organismo dele vai ter menos líquido, né? E isso vai repercutir no organismo dele como um todo. Bia, quer dizer que se a pessoa se manter bebendo água, ela vai se manter jovem? Não sei se vai se manter jovem, mas se manter saudável, com certeza. É uma coisa fundamental, a água, né? Tanto para manter os níveis sanguíneos, para manter a filtragem glomerular, né? Então, ela é fundamental. Outra coisa que acontece é alterações cardiovasculares, com redução do débito cardíaco, redução da elasticidade arterial, né? É nesse momento que aumenta a chance de você ter uma esclerose arterial, ter um entupimento de veias, né? Elevação da pressão arterial sistólica, muitas vezes pelo sangue ter dificuldade de passar por esses vasos, aumenta-se a pressão. Tem uma diminuição também do volume sanguíneo, justamente pela diminuição do paciente não tomar tanta água, faz com que também tenha alterações alterações cardiovasculares devido a isso, né? Uma diminuição da massa muscular esquelética e uma diminuição do plasma e líquidos corporais. Então, o pessoal fala que a pessoa murcha, né? Realmente, dá uma murchadinha, né? Você acaba perdendo mais líquido
E esse líquido é fundamental para poder manter um tônus. Então, uma das coisas que os médicos falam muito para os idosos, e aqui a gente fala também, tome muita água. Ande com a garrafinha d'água. Aonde você for, você anda com a garrafinha d'água. Tem que tomar água, gente. Ela é fundamental para poder manter a saúde a longo prazo. Alterações pulmonares, a redução de troca alvéolo capilar, com o aumento do espaço morto, né, hipóxia. Então, realmente, algumas pessoas de mais idade têm, às vezes, até que tomar medicações para aumentar a oxigenação cerebral. Tem até algumas doenças, né, que são senis, que falam justamente sobre essa hipóxia, ou seja, a diminuição da oxigenação cerebral causada justamente por essa redução mesmo da troca alvéolo capilar. Então, há uma diminuição dessa troca gasosa do pulmão, tá? E perda progressiva da capacidade funcional dos rins, que pode ser identificado pela diminuição da taxa de filtração glomerular. O nosso rim, o rim para, assim, não é que ele para, mas ele diminui, né, a filtragem se torna menos efetiva. Para compensar um pouco isso, o nosso próprio organismo, através da COX-2, eu lembro até que foi uma coisa que eu cheguei a falar, até quando a gente falou sobre os anti-inflamatórios COX seletivos, que quando o pessoal da farmácia resolveu fazer os anti-inflamatórios COX seletivos, não levaram em conta as atividades fisiológicas da COX-2, só as atividades inflamatórias. E ela tem atividades que são atividades importantes. Uma delas é o aumento das artérias renais, né? Ele tem um aumento, uma dilatação desses vasos justamente para auxiliar na filtragem, principalmente quando o paciente tem uma idade um pouco mais avançada, tá? O que isso impacta no nosso paciente? Poxa, gente, a gente sabe que a maioria dos medicamentos que a gente passa para paciente, ele é excretado nos rins. Então, se a pessoa tem uma dificuldade na filtragem, né, uma dificuldade fisiológica, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, com as medicações que a gente passa para esse paciente. A grande maioria das medicações, ela passa pelo fígado, ela passa em biotransformação pelo fígado, né? O nosso fígado é como se fosse o porteiro do organismo, tudo passa por ele para depois ir para os outros órgãos, para os outros lugares. Então, primeiro passa pelo fígado e depois passa, é filtrado e eliminado, excretado pelos rins, através da urina. Se a pessoa tem uma dificuldade de filtragem, a gente tem que tomar cuidado. Associadas a essas alterações, encontra-se perda paulatina da capacidade motora, redução da destreza, reflexos protetores. O que acontece? Como que isso impacta o nosso trabalho? Se a pessoa tem redução motora, ela vai ter dificuldade de fazer higienização. É um paciente que já tem uma questão xerostômica, ele já tem um pouquinho mais de xerostomia, porque tem uma diminuição aí ele bebe menos água, e as próprias glândulas excretam menos saliva, então ele tem já uma propensão xerostômica, tem um aumento aí de problemas periodontais, né, e uma dificuldade para fazer a higienização. Então é o pacote perfeito para você ter problema periodontal, cáries mais agressivas, né? Então é uma coisa que pode acontecer aí nesses pacientes. O declínio do fluxo sanguíneo e massa hepática resulta no níveis sanguíneos elevados de drogas pela redução do metabolismo de primeira passagem. Foi exatamente o que eu falei, né? Então, assim, você tem uma diminuição do fluxo sanguíneo pela própria diminuição de água no corpo como um todo. A massa hepática e de massa hepática. Isso faz com que a biotransformação fique prejudicada na primeira passagem e também dificulta, então, você até passar os remédios, que medicamentos passar para aquele paciente que não possa fazer mal para ele.